A gente ouve muito, e eu vejo muito isso, e quando tem nas rodas de discussão, os advogados levantam que a mediação não pode reduzir os honorários, que isso está no Código de Ética. Sim, realmente isso está no Código de Ética, né, mas nós não podemos ler esse é um parágrafo de um artigo, nós não podemos ler o parágrafo isolado e esquecer do todo, de toda a conjuntura em que está situada todo o contexto deste parágrafo. Então o que o Código de Ética fala sobre isso? Ele fala, né, de como deve se dar a contratação. Lá no artigo 48 do Código de Ética, nós temos as disposições de como deve ser a contratação, como devem ser os honorários advocatícios. E o parágrafo 1º diz tudo como que deve ser formado este contrato. Tá? E eu vou dar uma lidinha para vocês verificarem o que seriam esses requisitos do contrato, segundo o Código de Ética da Advocacia. Ele diz que o contrato não tem forma especial, mas deve estabelecer com clareza e precisão o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á determinando um grau de jurisdição. O contrato de honorários, ele pode muitas vezes ser apenas para uma atuação em primeiro grau, ele pode ser apenas para segundo grau, ele talvez não comporte as instâncias superiores. Então, o Código de Ética e Disciplina já diz isso, o advogado deve no contrato de honorários estipular qual é a extensão do seu trabalho. E no final desse parágrafo 1º ele fala: além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Então, o Código de Ética e Disciplina já está falando sobre isso, sobre a necessidade do contrato dispor. Mais adiante, no parágrafo 4º, ele fala: as disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou qualquer outro método adequado de soluções de conflitos. E o parágrafo 5º aí traz a vedação. É vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Aí nós vamos partir das possibilidades da mediação não ser apenas judicial, mas ser também extrajudicial. O atual Código de Ética da OAB, ele veio posterior ao CPC, posterior à lei da mediação. Nós tivemos o atual CPC, que é de março de 2015, né? A lei 13.140, que é a lei da mediação, de junho de 2015, e o atual Código de Ética, ele é de outubro ou novembro de 2015, não tem com precisão a data. E ele ia passar a viger 180 dias depois, ou seja, março ou abril já tinham essas disposições. Então ele já trazia essa possibilidade da mediação como forma de contratação específica, seja até pela própria lei da mediação que regulamentou no ordenamento brasileiro essa forma de solução de conflitos. Então nós temos no parágrafo 1º a disposição de tudo que deve conter no contrato, temos o parágrafo 4º do artigo 48 que diz que essas disposições também servem para mediação, conciliação e arbitragem, e um parágrafo 5º dizendo que não deve haver redução se a solução for extraprocessual. Então nós temos alinhados aí como que aqui o Código de Ética e Disciplina da OAB trata o contrato de honorários. Mais à frente, o que nós temos? Aí o artigo 49, ele diz como que os honorários devem ser fixados. Ele orienta os advogados na forma de fixação do seu contrato. Ele fala sobre que deve ser observado a relevância, o vulto, a complexidade e as dificuldades das questões, o trabalho e o tempo a ser empregado, diz uma série de outras coisas. Aí fala a possibilidade do advogado estar impedido de intervir em outras causas, intervenção, local da prestação de trabalho. Fala também no inciso 7, a competência do profissional e a praxe de foro sobre este trabalho. Então, o artigo 48 e o artigo 49,
eles falam, resumindo, o que eles tratam? Eles tratam da forma como os advogados devem cuidar da sua contratação de honorários, os cuidados que eles devem ter, seja o que eles devem avaliar na forma de efetuar a contratação e as questões de vedação ou não. E eles falam que sim, que este capítulo também cabe a conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, dizer que a mediação atrapalha os honorários, não, já está disciplinado no Código de Ética desde 2015 esta possibilidade. Então, acho que cabe uma atenção maior dos profissionais dos advogados nessas disposições que nós temos no próprio Código de Ética.